na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Um dos piores sentimentos que alguém pode sentir é o sentimento de estar desamparado. Estar desamparado é estar numa situação onde você está desprotegido, sem apoio, sem recursos, onde não há nada que possa fazer para enfrentar uma situação muito difícil. É estar completamente sozinho, diante do peso da vida, incapaz de mudar a situação. Isso acontece quando a pessoa enfrenta um luto repentino, perde alguém num acidente ou de forma inesperada, quando enfrenta problemas familiares muito complexos, quando passa por desemprego, vícios, culpas, abandono. É um sentimento que toca fundo no coração, no íntimo do coração, revela a nossa fragilidade, revela nossas limitações. Eu não sei se alguém aqui já se sentiu desamparado em algum momento da vida. Quem já passou por isso certamente vai conseguir entender um pouco melhor do que Jesus sentiu naquele momento na cruz, quando gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ou melhor, Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que não estão em João, mas estão registradas em Marcos. O que Jesus passou na cruz certamente é muito mais intenso, mais profundo, não dá nem para comparar com o nosso sentimento de desamparo. Porque ali ele não estava desamparado apenas pelas pessoas deste mundo que o estavam o colocando na cruz, mas se sentiu desamparado até mesmo por Deus, carregando sobre si o peso da culpa dos nossos pecados. O Evangelho de João nos conta esses últimos momentos de Jesus, onde ele teve que carregar ele mesmo a sua cruz, ou como muitos dizem, só a trave superior da cruz, que já era muito pesado, e ele que já estava muito ferido, até o lugar, até o Gólgota, até o lugar onde eram feitas as crucificações fora dos muros de Jerusalém. Lá suas mãos e os seus pés foram pregados no madeiro. Ele foi erguido na cruz. E mesmo diante de uma situação tão sofrida, um sofrimento tão grande que nós não conseguimos nem descrever, ele intercede a Deus pelos seus algozes. Pai, eles não sabem o que fazem, disse Jesus. Perdoa-os. Se não bastasse isso, ainda naquela situação da cruz, ao ver aos pés da cruz sua mãe e João, o discípulo amado, Jesus provê a ela um tutor e diz: mulher, eis o teu filho. E diz a João: eis a tua mãe. E João, como o texto nos narra, toma conta de Maria até o fim de sua vida. Mesmo na cruz, onde Jesus está se sentindo desamparado,
Ele ampara e intercede. E ao final de tudo, proclama: está consumado. A obra da salvação está completa. Ele morre. Seu sacrifício chega ao fim. Quando nós lemos o relato da crucificação, vemos um Jesus sozinho, abandonado, humilhado e maltratado de uma forma que não dá nem para imaginar. Mas tudo isso não foi por um acaso. O profeta Isaías, aproximadamente uns 700 anos antes de Cristo, já dizia o que iria acontecer com Jesus naquela sexta-feira em Jerusalém. Era assim que tinha que ser. Era assim que Deus queria que acontecesse. Jesus precisava sofrer e morrer em nosso lugar, para ser o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, como diz lá em Hebreus. Uma obediência que não é feita simplesmente pelo cumprimento de regras, mas uma obediência que se dá por meio da fé. Da fé que confiou em Deus até o fim. Da fé para salvar os pecadores dos seus pecados. Jesus se entrega à cruz para que nós nos entreguemos a Ele, para que nós confiemos de todo o coração que aquilo que Ele fez na cruz e todo o sofrimento que Ele passou foi por mim, foi por ti, foi por cada um de nós. E ali na cruz, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Repetindo as palavras do Salmo 22, ele não estava apenas se sentindo desamparado, ele verdadeiramente estava desamparado. O Salmo 22 já nos relata. É um salmo, um cântico profético de Davi. Um salmo longo, mas onde nós podemos ver em cada versículo Cristo, seu sofrimento, até mesmo as suas roupas sendo sorteadas. Tudo é descrito lá no Salmo 22. Mostra um Jesus desamparado, angustiado, diante das zombarias dos seus inimigos. Quando Davi escreveu, provavelmente ele estava se espelhando até na sua própria vida, no momento que ele estava passando, sem saber que Deus estava colocando sobre ele apenas um insight, um pequeno experimento daquilo que 1000 anos depois se cumpriria em Jesus. Um pequeno sofrimento para Davi, um grande sofrimento em Jesus. Só que o Salmo 22 não é um texto que fala de sofrimento. Não foi para isso, não é um salmo de lamento. É um salmo que mostra como Deus age no sofrimento e como Ele transforma esse sofrimento em algo muito maior. Davi na sua vida experimentou isso, em como Deus transformou e o socorreu, o ajudou e o livrou em situações de extremo sofrimento. O Salmo 22 nos leva, mesmo em meio às dores e sofrimentos e às situações mais difíceis da vida, quando nos sentimos desamparados e abandonados, Ele nos faz olhar para Deus, ou melhor, para a cruz.
e ver na cruz aquele que foi o mais desamparado de todos, aquele que se sacrificou por nós, que carregou sobre si nossas dores, aquele que, como diz Isaías, foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Salmo nos convida a olhar para Jesus, para a cruz, e lá nós nos sentirmos amparados, por causa daquele que foi desamparado. Porque é na cruz, em mais nenhum outro lugar, apenas na cruz, que nós vamos encontrar a esperança, o consolo e a ajuda que tanto precisamos em cada momento e em cada situação de nossa existência nesse mundo. Jesus foi desamparado para nós sermos amparados. Ele foi castigado para nós sermos perdoados. Ele foi humilhado para nós sermos exaltados. Ele foi morto para nós termos vida. Não qualquer vida, mas uma vida amparada, cuidada e guiada por Deus, hoje e para todo sempre. A vida neste mundo é uma vida maravilhosa, mas não é perfeita. Nós sabemos muito bem as lutas que enfrentamos, as dores que carregamos, os medos que ocultamos no coração, nossas inseguranças, culpas, frustrações. Quem não carrega erros que se arrepende amargamente? Nós erramos e temos que lidar com as consequências dos nossos erros, e ainda enfrentamos as consequências dos erros dos outros. Porque nós somos pecadores, assim como os outros são pecadores, e vivemos num mundo cheio de pecado, e onde há pecado, há maldade e dor. E embora esse mundo seja lindo e maravilhoso, nesses momentos difíceis, nós precisamos ter aonde buscar amparo, um porto seguro, aonde possamos atracar a vida, a rocha onde possamos firmar o pé. E pode ter certeza que tem muitos por aí vendendo essa ilusão, querendo ser esse amparo que nós precisamos. Há muitos abrigos, entre aspas, por aí. Procura nas ruas, na internet, nos livros, nas filosofias, até nas religiões. Mas há uma diferença. Nenhum abrigo que o mundo oferece pode curar a alma aflita do pecado. Até podem prometer, mas não entregam nada. E muitas vezes só pioram a dor. Só existe um lugar de fato onde podemos nos sentir amparados em meio às nossas dores. E esse lugar se chama cruz, aos pés da cruz. Na cruz, Jesus foi desamparado para nos dar o abrigo seguro que tanto precisamos na vida. O abrigo que nos traz perdão e paz, força, esperança e a ajuda que tanto precisamos em cada momento. Pois lá aos pés da cruz é que nós estamos de fato protegidos, nos braços daquele que se sacrificou por nós, para nos dar o que Ele tinha de melhor, nos dar a própria vida, e nos mostrar um amor tão grande, tão intenso, tão imenso, que jamais vamos conseguir compreender toda a sua extensão e profundidade. Mas mesmo sem entender, podemos nos maravilhar nele, confiar nele, de todo o coração, alma e mente.
pois esse que se entregou na cruz por nós, nos mandou o seu Espírito para nos dar todas as condições de confiar e entender que aquilo que Cristo fez na cruz, onde foi desamparado por Deus, foi por nós, por amor a nós, para nos amparar eternamente. Hoje, sexta-feira, o dia que lembramos nesse culto o sacrifício de Cristo na cruz, seja o dia de lembrarmos e nos sentirmos amparados nos braços daquele que foi desamparado por nós, para que em cada momento, em cada situação, nos dias bons possamos dar graças àquele que nos ampara em Cristo, e nos dias difíceis possamos dar graças a Deus por estarmos amparados no seu amor. A Ele seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém.